Então, gente, nós estamos estudando a Joana aí, continuamos no texto que vai falar sobre a saúde integral e na parábola dos talentos, né? Do segundo texto do capítulo. A experiência do significado e do bem-estar proporciona tal alegria que o paciente recuperado não se basta. Não fique indiferente ao que acontece à sua volta, porque sente-se membro do conjunto e sabe que, da mesma forma que uma célula enferma compromete o órgão, a saudável trabalha pela sua reconstituição. Então, vou voltar para trás um pouquinho para a gente saber de que assunto que a gente estava falando. O João estava falando da neurose. E a gente viu que a neurose é essa desconexão da consciência com o nosso inconsciente, né? Então, existe a neurose, é essa psique partida, né? Fragmentada, que a gente chama. E a gente terminou falando da cura da neurose conforme Freud e conforme Jung. E conforme Jung, a cura da neurose não é só desaparecer o sintoma, é fazer uma reconexão com o self, né? E aqui a Jona está continuando falando da cura da neurose, tá? Ela vai falar da integração na família e aí continua aqui. Então, surge uma coisa que chama significado. Mas o que é o significado? Com a cura da neurose surge o significado. E o que é o significado? A resposta está no texto, gente. Não é para vocês inventarem, está lá. É o quê? O significado? Não. Bem-estar É, proporcional e alegria. Não? é a consequência do significado. Ó, a cura da neurose traz o significado, traz o bem-estar e alegria. Mas o que é o significado? É uma experiência, por isso que não é uma coisa intelectual que eu posso falar com você o que é. Mas você vai ter uma experiência. Porque, na medida que conecta o self, que é o centro organizador da tua psique, o Deus em mim, eu tenho a experiência de ir além do meu ego, tá entendendo? De acessar uma realidade além do meu ego, e aí eu tenho experiência do significado. A minha vida ganha sentido. Ela ganha um sentido, um entendimento para além do ego. Então, é uma experiência. Por isso que eu não posso falar com você o que é um significado. Ah, o significado é isso, é teoria. Essa experiência que vai dar para você. Você vai sair do seu ego, vai entender a vida além dessa 70 anos que você, 80, que você vive e morre, que é a experiência do ego. Isso vem com a cura da neurose. Então, a cura da neurose dá o significado, né? Dá o bem-estar, dá a alegria. O paciente não se basta. Olha que alegria é essa. É o que na Bíblia chama de júbilo. Essa alegria enorme, por causa do contato com o divino, gente. E aí ela não está falando da saúde, o capítulo não é a saúde possível. Olha que isso é a saúde. Eu entender o significado, né? Eu ter essa experiência, aí a minha visão dos meus problemas, das minhas dificuldades, da minha vida, das minhas relações, muda. Que passa a ter um significado mais amplo do que essa vidinha do ego. E aí você não fica indiferente ao que acontece à sua volta. Olha que interessante, você se percebe como membro do conjunto. Porque quando a minha psique está desfragmentada, eu me sinto deslocada da humanidade, eu não encaixo. Então, eu acho que eu sou diferente, que eu não faço parte desse conjunto. Na medida que eu integro a minha sombra, que eu trabalho dentro de mim, que eu vou fazendo esse papel da cura da neurose,
eu vou me percebendo membro do conjunto. Porque a minha psique está menos fragmentada. Por isso, aqui fora também, eu vou parando de me perceber separado. Entendeu, gente? Quanto mais eu sinto a parte diferente, não encaixado, isso é sinal que eu estou fragmentada aqui dentro, na minha psique. Eu tenho que entrar em contatos com meus conteúdos para integrando, para que eu vá percebendo isso tudo aqui, ó. E aí ele vai falar dessa questão que nós falamos do inconsciente coletivo, né? Na medida que eu acendo uma luz dentro de mim, ó, eu ajudo a cooperar. A saudável trabalha pela reconstituição do coletivo, do mesmo jeito que a doente compromete o órgão. Então, eu sou só uma célulazinha, mas eu já colaboro no inconsciente coletivo para a restauração. Deu para entender como é que para Jung a cura da neurose é um pouco mais profundo? É um refazer? Isso ficou claro, gente? Porque todos nós somos neuróticos. Quem não é, é pior. Quem é perverso. É melhor ser neurótico. Mas todos nós temos que curar a nossa neurose. Tá bom? Esse sentimento que a gente tem de não me sentir parte seria em relação ao divino, porque a gente se acostuma com a sociedade, com o coletivo, o inconsciente coletivo, né? Isso para a gente é natural, a gente segue essa linha, né? Seria nesse sentido, a gente começa a se sentir incomodado com o que tá fora e quer mudar? Quando eu estou totalmente inconsciente, gente, eu sou que nem gado no rebanho. Eu nem percebo que eu sou um gado. Eu simplesmente vivo. Acordo, como, faço sexo, trabalho, ganho dinheiro. Eu não questiono, não tem conflito, não tem nada, porque não tem nada. Eu não penso, eu não percebo o que, que eu sinto, tá? Então eu tô que nem um gado no rebanho. Então, tudo bem. Aí eu totalmente encaixadinha. Tá? Eu faço o que todo mundo faz. Eu vivo conforme todo mundo vive, e é isso. Quando eu começo a adquirir, é que ela vai chamar da consciência, né? Que aí eu começo a ter uma vida psíquica, aí o que, que acontece? Eu começo a perceber que aí eu já não consigo encaixar. Eu já consigo me sentir desencaixado. Vão dizer, eu já não encaixo na família, acho que a família, o povo é diferente de mim, na sociedade não gosto daquelas coisas, quem eu gostava, com quem eu andava, com quem eu fazia. Você vai desencaixando, tá entendendo? Porque antes era um rebanho. Aí você começa a desencaixar, aí você já não gosta daquele assunto, você não gosta daquela pessoa, você não gosta daquilo. Vai ter um monte de desencaixe, tá bom? Aí, o que que acontece? Você começa o movimento de você se integrar, aí você vai ver que o outro pode estar desencaixado, você que não vai ter problema nenhum. Eu estou encaixada. Aí você começa a fazer a integralidade da sua psique, você vai se encaixando com Deus, tá? O self dentro de mim, né? Esse centro. Aí o que, que acontece? Você começa a perceber a harmonia aqui fora, porque tu está construindo harmonia aqui dentro. Aí eu começo a perceber o cuidado de Deus por mim, as redes de apoio que eu tenho, as conexões que me cercam. Eu me sinto integrada, mas é no outro nível de consciência, não do rebanho. Você está entendendo? Que o rebanho, eu faço tudo o que o coletivo quer que eu faça. Aqui não, eu estou no outro nível de consciência. Aí eu já não estou desencaixada mais. Porque eu estou percebendo já e sentindo essa rede aqui dentro e por isso eu percebo aqui fora. Deu para entender, gente? Mas isso, outra vez, é um processo. A Joana fala que é que nem um nascer do sol, é um raiozinho de cada vez, não tem impactos, calma.
Isso vai acontecendo. Faça a tua parte que o resto acontece. Deu para entender, gente? Então, isso é a cura da neurose. Pode ir em frente? Embora a significativa e volumosa parte das ações humanas e das suas aspirações procedam do inconsciente, o despertar da consciência consegue valiosos contributos para a harmonia e a vivência saudável em todos os grupos sociais, nos quais venha a viger a identificação do eixo ego-self, cooperando pelo ajustamento de todos os membros à mesma conquista. Vão entender primeiro o que é esse eixo ego-self, para a gente poder voltar nesse parágrafo aqui, tá? Então, gente, aqui nós temos a psique nossa, é o espírito, a mesma coisa, tá? O nosso espírito, a psique. Então, essa bolinha todinha é o nosso espírito ou a nossa psique, que é chamada de self, tá? O centro dela, ou si mesmo, é a mesma coisa. Si mesmo e self é a mesma coisa, tá? O centro dessa psique é o Deus em mim, ou também chama self, não sei porque deram o mesmo nome. É o self, é o Deus em mim, é o centro organizador da minha psique. É esse self aqui. E aqui nós temos o ego, essa consciência externa, essa linhazinha fininha aqui fora, que é a consciência nossa, que a gente forma a cada encarnação. O ego é o centro dessa consciência. E ele circula nessa consciência, ok? O eixo ego-self é essa linhazinha aqui, ó, de comunicação entre o ego e o self. Quando eu formo a neurose, eu desfragmento. O que quer dizer isso? Esse eixo está danificado. Eu vou ter que refazer esse eixo e depois ele vai ser, como é que eu diria assim, fortalecido, tá? Então, vamos tentar entender aí. Ele vai explicar para nós. Oi? Pega aí. Senão o povo, eu respondo, o povo de casa não sabe qual a pergunta. Como é que é essa questão da integração? O que vem a ser a integração em si? Né? O que é? É o domínio é a guiança do self sobre o do ego? O que é em si? Até o final aqui você vai entender. Só esperar aqui, mas eu já vou responder, gente. Essa integração é a mesma coisa de individuação, que a Joana fala que é a mesma coisa de evolução, que é, ao longo de várias vidas, a gente vai integrando, aceitando os meus conteúdos intrapsíquicos. E o primeiro deles é a sombra. Mas não é só a sombra. É contato, aceitação e conseguir suportar determinadas coisas que nós temos, porque nem tudo da sombra é bom. Às vezes, você tem que aprender a suportar, né? Ego e arquétipo. Mas vai falar 2. aqui mais, viu? Aqui vai falar mais. Capítulo 2. A integralidade e estabilidade do ego dependem, em todos os estágios de desenvolvimento, de uma conexão com si mesmo. O si mesmo se mantém por trás do ego e pode agir como garantia de sua integralidade. O si mesmo é uma experiência, uma existência a priori da qual surge o ego. Ele é, por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego. Assim sendo, o ego e o si mesmo mantêm entre si uma afinidade estrutural e dinâmica. O termo eixo ego-si mesmo foi usado por Neumann para designar essa afinidade estrutural e dinâmica. Eixo ego self é a mesma coisa de eixo ego si mesmo. É que ele usa si mesmo, mas como é maior, eu acho mais fácil ego self, que eu acho mais curtinho. Então, gente, o que ele está falando aí? A gente nasce, a gente é só inconsciente. Ou seja, eu sou o si mesmo.
ou o self, só. Eu sou totalmente inconsciente. Eu vivo em uma participação mística com os meus pais. Eu vivo no inconsciente deles. Ou seja, principalmente da mãe. Os sentimentos dela é meu. Eu não sei distinguir o que eu sinto do que ela sente. Os conflitos dela são meus. Por isso, o problema da criança, antes dela constituir o ego dela, ela vive os conflitos dos pais. Você vai levar a criança para tratar, ela está vivendo o conflito dos pais. Vamos dizer, os problemas dos pais, que ela vive nessa participação mística. Ela não distingue o fora do dentro. Tá? Então, o que ele está falando? Muito bem. Eu nasço, eu sou só o inconsciente. Aí as minhas experiências de frustração e atendimento através do corpo é que vai constituir o ego. Então, o ego ele é enraizado no corpo. Então, vamos dizer assim: tem um bebê lá, ele grita. A mãe corre e dá o peito, mas ele estava molhado. Não frustrou? Ele não estava com fome, ele estava molhado. Aí ela deu, aí daí a pouco ela percebe que é dourado. Então, assim, essa pequena frustração, ele acha que ele é o centro do mundo, ele grita, é atendido, nem sempre vai ser atendido, é impossível ele ser atendido 100% de forma correta. É impossível, correto? Então, ele vai ser frustrado, esse ego que está inflado, que não tem o ego ainda, né? Essa sensação de ser o centro do mundo cai, e aí começa a formar o ego. Aí, daí a pouco, ele volta de novo a achar que ele é o centro, vai viver outra experiência de frustração. Então, essas experiências corporais com os pais e cuidadores que vão frustrá-lo e atendê-lo é um círculo que vai formando o ego. Tá? Então, o ego surge a partir do inconsciente. E é por isso que ele fala aqui, ó. O ego é, por assim dizer, uma prefiguração, o si mesmo, o self, é uma prefiguração inconsciente do ego. Porque o ego vai sair desse inconsciente para ser formado. Então, eles têm uma afinidade. Por quê? Porque o ego surgiu do self. Então, eles têm uma afinidade estrutural e dinâmica. Então, nós vamos ter o self centro da consciência total e o ego centro dessa consciência de encarnado. Então, eu tenho duas consciências. O self é a consciência de tudo e o ego é a consciência o centro dessa consciência Vânia, filha de fulano, que tem essa profissão, que está aqui, que tem esse corpo, entendeu? Esse ego que eu formei, essa personalidade transitória. Então, o que ele fala? A estabilidade e integralidade do ego depende de quê? Da conexão com o self. Ou com si mesmo, que é o centro que formou ele, que constitui ele e que vai mandar nele. Só que com a neurose, eu corto essa comunicação. E aí começa a aparecer os sintomas. E aí vem a questão do vazio, do desfragmentado, tudo isso vem a partir dessa desconexão. O si mesmo se mantém por trás do ego e pode agir como garantia de sua integralidade. Ele vai explicar melhor ainda, vamos continuar. O eixo ego-si mesmo representa a conexão vital entre o ego e o si mesmo, a qual deve ficar relativamente intacta se pretende que se pretende que o ego suporte as tensões e crença. Esse eixo é um canal de comunicação entre a personalidade consciente e a psique arquetípica. Então, o que Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fala eu tudo posso, só eu tudo posso, você está falando que o ego pode tudo. Você viu o tamanhozinho do ego para a sua psique? Você está inflado. Agora, o Paulo não fala assim,
tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. Então, olha aqui, é essa conexão vital, ó, que faz com que o ego suporte as tensões e cresça. Então, eu posso tudo, desde que eu esteja me apoiando em Deus. Quando eu falo eu posso tudo, eu aguento tudo, seu ego está inflado. E tu vai escorregar, porque a sombra vai te derrubar. O seu lado fraco, humano, vai fazer você, uma hora você vai ceder. Entendeu a diferença, gente? Então, esse ego, self, esse eixo, aí, ó, é um canal de comunicação entre a personalidade consciente, né, que é essa pessoa que te fala, a Vânia, que mora, que é o ego, que é tal, e a psique arquetípica, que é o self, o centro da tua psique, o Deus em você, que é a experiência de Deus representada. Por que é arquétipo? Porque existe um padrão humano dessa experiência. Tá dando para entender, gente? Tá confuso? Vamos ler mais, que assim, quando a gente não está entendendo, a gente lê mais. O diálogo entre o ego e o self precisa existir. E esse caminho deve ser o mais fluido possível, para que o ego possa sorver das potencialidades do self e para que a sombra contida no self possa ser acolhida e integrada, revertendo a luz, consciência. Em luz. Em luz, consciência. Entretanto, esse diálogo é delicado, desafiador e exige atenção, cuidado, amorosidade, respeito e aceitação dos limites desse ego. Porque se eu desfragmento o ego, o que eu vou ser? Louco, doida. É isso, doidinha. Então, o ego tem os seus limites, tem que ir devagar, com amorosidade, respeito, os seus limites, tudo isso, né, gente? Então, o que ele fala? Esse diálogo precisa existir. Você lembra, quando nós estávamos estudando Paulo, que eu falei o quê? Que ele fala que você precisa construir o santuário dentro de você. O que eu falei com você? Porque você precisa aprender a escutar a voz de Deus. É isso aqui. O ego precisa aprender a escutar o self. Isso é uma construção, gente. É uma coisa que a gente vai adquirindo, integrando a sombra, que tem que ser acolhida e integrada. E é esse conflito que gera consciência. Então, o maior conflito que nós temos é entre o certo e o errado. Entre o coletivo, que é uma coisa, e o divino, que é outra. Né? Entre o ter e o ser. Esses conflitos é que faz a luz, a consciência. Então, quando nos propomos a um autoexame honesto, o ego encontra uma força interior na qual residem todas as possibilidades de renovação. E é através desse processo que o eixo ego-self vai se fortalecendo. tudo começa por esse autoconhecimento, aceitação, diálogo com a sombra, né? Então, ele vai se fortalecendo. Olha, lá dentro de nós tem a renovação. A capacidade de mudança está a partir desse diálogo, não na negação. A gente acha que a gente muda negando o que nós temos de feio, o que o coletivo não aceita, minha persona, minha máscara social não aceita, então eu nego. É o contrário. Se eu não aceito e não dialogo, não, é o diálogo e a aceitação que vai ter a renovação. Não é o negar, esconder, negar de mim mesmo, né? A partir dessa relação, o ego passa a funcionar como administrador e não como dono da casa, passando a promover a intermediação entre a realidade interna e a externa, transformando-se em uma ponte entre os dois mundos. É isso aí. Aí o problema é esse, é que hoje o ego acha que ele que manda na psique. E ele vai descobrir que tem algo maior que ele. E ele vai ter que obedecer. Então, é o rebelde.
Aí nós temos dois padrões diante dessa experiência, o Públio Lentulus e o Saulo. Um aceitou. Na hora que teve contato com o self, abaixou a cabeça e falou: "Que queres que eu faça?" E o Públio Lentulus, não. Ele falou: "Está no teu querer. Pode me seguir agora ou quando quiseres, daqui 1000 anos." Não foi isso? E é o que vai acontecer com a gente. Você fala: "Não, não, pode ser agora ou daqui 1000 anos. Pode ser daqui 1000 anos." Vai acontecer. Tu espera, tu escolhe quando vai ser. Entendeu? Mas aí eu vou trazer Leon Denis, que aí a gente vai passar por um vocabulário mais do nosso dia a dia, que aí fica mais claro. Vai falar a mesma coisa. O problema do ser, do destino e da dor. Capítulo 20. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade do eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior semeada de provocações e males, provações e males. A outra interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Quando Leon Denis escreveu isso, nem psicologia existia, gente. Olha só. E ele fala a mesma coisa que Joana em outras palavras. O que ele fala? Ó, toda alma tem dois centros, não foi o que nós falamos? Uma consciência superficial que é mandada por ego e outra mais profunda que é o self. Duas esferas de ação e expressão. A exterior, que é ligada às paixões, aos instintos, às fraquezas, é a parte mais inferior da nossa psique. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, aquele eixo está danificado, você vai fazer o quê? Vai agir conforme suas paixões, e aqui vai ser uma vida inferior, semeada de provações e males. A outra, imutável, profunda, porque é a minha consciência espiritual e o Deus que habita em mim. Então, é ao mesmo tempo sede de outra consciência, ó, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus. Ele está falando a mesma coisa, é o self. Mas exatamente a mesma coisa, porque o self não significa o espírito e o self não significa o Deus em mim, é o que ele está falando. Olha lá, a fonte da vida espiritual e o templo de Deus em nós. É porque a gente está mais acostumada, né? Joana escreve mais. É porque é mais técnico ela, né? Então, olha para você ver. E fala a mesma coisa, gente. Isso aqui foi fruto da experiência dele. Porque a psicologia nem existia, muito menos em Jung. Ele tem contemporâneo de Kardec. Olha só. É somente quando esse centro, ou seja, o self, domina o ego passa a obedecer. Olha só. Quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito mostra seu brilho e beleza. Mesminha coisa. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, ou seja, o self. O eixo ego-self funcionando. Segundo as palavras do Cristo, que é amor e o princípio de todas as ações. Entendeu, gente? Ficou mais claro? É a mesma coisa. Então, quem fala que Joana está inventando, está faltando estudar. Então, vamos voltar ao parágrafo agora. Olha bem. A Joana fala da onde vem
as nossas ações e aspirações. Da onde vem? Do inconsciente. Do inconsciente. Olha o que ela fala. Significativa e volumosa parte. Significativa e volumosa. Então, não acha que é de vez em quando, não. E a gente acha que a gente está no controle das coisas. Não tá, você não percebe como que o teu inconsciente comanda. É a nossa inconsciência que acha que a gente está mandando as coisas, está mandando coisa nenhuma. Então, olha o que ela fala. Significativa e volumosa das suas ações e aspirações. É o que eu desejo, é o que eu quero, o que eu aspiro, procede do inconsciente. Não está sob o comando do ego. O despertar da consciência consegue valiosos contributos para a harmonia e vivência saudável em todos os grupos, quais venha vigorar a identificação do eixo ego-self. Eu vou dar certo com todo mundo? Não. E aonde que vai ser? Quem tiver desperto, que nem eu. Em todos os grupos sociais onde vigorar a identificação do eixo ego-self. Por quê, gente? Eu vou ter conflito com quem segue a persona. O que é moral ou o que é legal não necessariamente é moral. E se eu estou ligada ao eixo ego-self, eu vou ter que seguir a moral de Jesus, que é a moral divina. E o mundo não segue a moral divina. Não segue. Então, eu vou ter conflito. Eu vou ficar de diferente. Logo, eu vou ser discriminada. Agora, aqui não, mas com os grupos que venham, isso aqui, aí eu vou estar uma vivência saudável. E se não tiver, não vai ser saudável, gente. Você não vai abaixar a cabeça. Por quê? Porque você agora está conectada com uma força maior dentro de você, que é o Deus em você. Então, se você mantiver a moral do Cristo, você vai ter problema com um bocado de gente. Está correto ou não? Por isso que os discípulos de Jesus são perseguidos. Você só não é perseguido enquanto você não se tornar realmente discípulo de Jesus. Cooperando pelo ajustamento de todos os membros à mesma conquista. Ok, gente? Muitos pacientes adquirem conflitos e complexos, especialmente de inferioridade, em decorrência da constelação familiar, na qual se encontram humilhados, submetidos aos caprichos dos distúrbios do grupo doméstico. Nada obstante, a vítima da circunstância deve desenvolver a esperança e relativizar as circunstâncias e os acontecimentos danosos, tentando o recomeço, psicoterapia apropriada e descobrirão como são portadores de elevados talentos que foram soterrados pelos desavisados membros do clã. Então, a gente vai dar uma paradinha para falar sobre o complexo de inferioridade, tá? E aí a gente volta em tudo isso aqui que ela está falando, o que, que a gente faz com esse complexo, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Triunfo pessoal. Nos refolhos do inconsciente individual do ser estão registrados todos os acontecimentos referentes às existências transatas do espírito em processo de evolução. Suas quedas e fracassos, seus compromissos não atendidos e deveres transformados em desequilíbrios que os levaram a comprometimentos infelizes, deixando marcas dos desaires e perturbações na retaguarda. Fixam-se-lhe nos painéis delicados, que ressumam nos novos mecanismos de crescimento, como conflitos e complexos de inferioridade, quando negativos, assinalando-o de forma grave, que o atormenta e, no último caso, e às vezes o conduz no desvario. Então, a Joana que ela está começando a contar para nós por que a gente tem um complexo de inferioridade. Então, vocês estão entendendo que ela está falando de outra vida?
E o que a gente fez na outra vida? Marcas e perturbações. Marcas e perturbações. O que mais, gente? Não foi anjo, que se fosse anjo não estava com complexo de inferioridade. Deveres transformados em desequilíbrio. Deveres transformados em desequilíbrio. Quer dizer, eu fugi do dever. Quedas e fracassos. Compromissos não Compromissos não atendidos. atendidos. Olha só. Então, tudo isso aqui deixou marca em mim. Olha bem. Fixam-se nos painéis delicados que ressomam nos novos mecanismos de crescimento, como conflitos e complexos. Então, eu renasço e isso ressurge. Agora, veja bem, gente, qual que é o problema nosso? Se eu tivesse errado e assumido, vamos dizer, errei, né? Que foi que eu fiz e por que eu fiz isso e tentado, vamos fazer o processo de arrependimento, que é a metanoia, mudança da mente, para construir uma possível reparação, se possível, né? Eu não caía nisso, mas eu fujo. Por que eu caio? Porque eu não quero assumir o meu erro, não quero ter a responsabilidade pelo meu erro. Por isso que a gente cai nisso. O problema não é errar. Aí o que a gente faz? Ressuma, agora eu estou encarnada, isso vem como complexo e conflitos de inferioridade, assinalando de forma grave o que o atormenta. Então, gente, a Joana fala o quê? Nunca é de uma vida só. Então, se eu estou sofrendo esse complexo de inferioridade, eu achar que eu não valo como as outras pessoas, que eu não tenho o meu valor, esse desvalor próprio começa em fugas do deveres e, olha lá, quedas de outra vida. Tem culpa junto. Então, está lá registrado em mim, porque não tem como eu fugir de mim mesmo. Isso não fica escondido, isso volta. E aí vem o quê? Às vezes, o que é a proposta da reencarnação? Você vai nascer no novo lar, numa nova sociedade, no outro tempo, adquirir, durante a infância, você vai adquirir, vamos dizer assim, possibilidades novas, olhares novos, para quando, a partir da adolescência, esse passado começar a vir, você ter ferramentas novas para lidar com isso. Só que, às vezes, a família que eu nasço vai reforçar isso que está em mim. Entendeu? É isso que ela vai falar aí. No que diz respeito ao complexo de inferioridade, o distúrbio é mais grave e apresenta-se como manifestação psicopatológica, que requer cuidadoso trabalho psicoterapêutico. As causas preponderantes que se encontram no passado espiritual agora ressurgem como fatores familiares e sociais que muito contribuem para o surgimento do complexo de inferioridade. Sua fixação no imo do ser, que tanto aflige inúmeros indivíduos. Os membros dos lares desajustados e perversos normalmente elegem alguém na família para descarregar a pesada carga dos seus conflitos e infortúnios, elaborando mecanismos de perseguição, às vezes inconsciente, repudiando algum dos seus parentes e atirando-lhe epítetos pejorativos, sistemática aversão, particularmente se é alguém introvertido que não participa da algaravia, nem dos distúrbios gerais. Então, gente, olha para você ver. Então, o que a Joana está falando? Vem de outra vida e você eles vão ressurgir nos fatores previdenciais. Como é que a gente chama quando a família elege um pobre coitado? Ovelha negra, Ovelha negra. expiatório. Ovelha negra e bode expiatório. É a mesma coisa. Aí a família, gente, joga a sombra.
É por isso que a dinâmica, a Joana vai falar lá no texto que a gente vai retornar, que ela vai falar da dinâmica, da constelação, querendo dizer a dinâmica familiar. Então, essa dinâmica familiar, o que, que ela fala? Ela descarrega, ela joga, ela projeta essa sombra dela nessa pessoa. Aí o resto funciona. E ele segura todo mundo. Então, ele é a ovelha negra, o bode expiatório da família. Todo mundo eu projeto a sombra nele, eu sou luz. Você é luz, o outro é luz, nós somos luz, a sombra é ele. É isso. Denuncia a sujeira da família. E a sujeira dele mesmo, porque só jogou a sombra nele, porque ele tinha lá um cabidezinho. Mas vamos lembrar de novo, uma coisa é o ciscozinho, o outro é a trave. É bem diferente o tamanho. Porque limpo, limpo, ninguém aqui é. Não é? Então, vamos de novo. Então, nos mares, elege alguém para descarregar a pesada carga de seus conflitos. Aí os outros membros da família dão muito bem, porque jogou tudo nele, elaborando um mecanismo de perseguição, às vezes inconsciente, repudiando alguns, atirando expressões pejorativas para esse. A gente vê isso. Aversão a ele, principalmente se essa pessoa ela é introvertida, é o que está falando aqui. Por quê? Porque a pessoa introvertida ela tem mais dificuldade de expressar, né, gente? Ela vive mais, a libido dela é mais voltada para dentro, né? Então, ela não participa, ó, dessa linguagem confusa, dessa balbúrdia familiar. E como ele é diferente, aí já chama a projeção para ele. Entendeu? E aí vem o complexo de inferioridade, que às vezes a pessoa se identifica com aquele papel que a família pôs em cima dela. Aí ele passa a exercer o papel da ovelha negra mesmo e bode expiatório. É o rótulo? Oi? É o rótulo? É o rótulo, o peso do rótulo, né? Então, o que que fala aqui, ó? Muitos pacientes adquirem conflitos e complexos, principalmente o de inferioridade, que é o que nós estamos vendo agora, em decorrência dessa dinâmica familiar. A família está doente, parece que é só ele, entendeu, gente? Essa visão superficial da gente, a gente acha que é ele que é o problema. A família toda está doente, submetida aos caprichos dos distúrbios do grupo doméstico. Entendeu agora? Nada obstante, a vítima da circunstância deve desenvolver esperança de relativizar circunstâncias e os acontecimentos danosos, tentando recomeço na psicoterapia. Porque na psicoterapia ela vai começar a ter um novo olhar sobre essas circunstâncias familiares para ela conseguir sair disso. Né? Então, Joana fala aqui, para ter um recomeço, ela relativizar essas circunstâncias e esses acontecimentos, né? Descobrirão que são portadores de elevados talentos. Então, ela está comparando a pessoa com o complexo de inferioridade lá da parábola com aquele que tem um talento enterrado. Ele acha que ele é um lixo, se sente menor que os outros, se sente desvalorizado. E, na verdade, o seu verdadeiro talento está escondido aonde? Lá no teu inconsciente. Você está vivendo a tua sombra, entendeu, gente? Só o lado pior seu. E a luz está escondida lá no inconsciente. Então, a Joana fala, ó, os teus elevados talentos foram soterrados pelos desavisados membros do clã. Deu? Alguém quer falar alguma coisa? Com muita facilidade perceberá que os tesouros enterrados podem ser recuperados e multiplicados em abundância, superando as limitações e conflitos até então dominantes. A consciência lúcida, dando-se conta do esforço empreendido, dirá:
entra no gozo do teu Senhor, e esse lhe conferirá outros tantos talentos, ampliando o seu campo de possibilidades inimagináveis. E aí a Jona está falando, os nossos, principalmente da pessoa com complexo de inferioridade, os talentos dela estão escondidos no inconsciente. É ela que vai ter que tirar e recuperar esse talento. Ninguém vai fazer isso por ela. Ela que vai ter que fazer isso. Ela tem ajuda, mas é o trabalho dela, né? E ela está falando, para superar essas limitações e esses conflitos, né? E nesse entra no gozo do Senhor, é esse eixo Lego Self, quando eu entro em contato com esse divino, eu me recupero a dignidade de filho de Deus. Não adianta achar que a família toda vai mudar, não vai. Quem tem que mudar é a pessoa. E aí, o que acontece? Ampliando, aí os seus talentos, é o que ela fala, e vai ampliando as suas possibilidades inimagináveis. Nós temos talento, todos nós temos muito talento soterrado, mas aqui ainda é pior. Porque se a pessoa ela está muito vivendo a sombra dela. Então, a luz dela está muito escondida. Ela está muito identificada com a própria sombra, entendeu? Ô, O Vânia, processo todo vai fazendo essa identificação. Pode falar, Paulo. Porque aqui está falando com muita facilidade perceberá, mas esse com muita facilidade é só depois de tentado recomeço psicoterapia, né? Apropriada, porque não é fácil, né? É aqui, ó, que ela fala aqui, né? Desenvolver a esperança de relativizar essa circunstância, tentando o recomeço, e aí vai descobrir esses talentos. O que eu acho é que se é fácil ou difícil, né? Pois é porque a pessoa está muito na sombra, entende, gente? Então, quando ela começa esse processo de libertação, eu acho que esses talentos vão emergir porque é como se eles estivessem sendo empurrados. Tem uma força que mantém eles, sabe? Que todos nós somos luz e sombra, eu não posso ser só sombra. É a mesma coisa quando eu só sou luz, escondo todas as minhas porcarias, todas as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, isso vai emergindo, sabe? Porque eu estou fazendo uma força para manter isso. Quando eu começo a terapia, eu começo uma aceitação de mim. Vem a sombra. E a mesma coisa nessa pessoa. Como ela está vivendo só a sombra, o que é de pior nela, que ela acha que ela tem de pior, quando ela diminui essa força que ela está mantendo, os talentos dela escondidos, isso emerge. É o tropismo, né, o Vânia, porque está latente. Tem uma força de tensão, de negar o que ela tem de bom. Você está entendendo? Ela nega as coisas boas que ela tem, porque ela se identifica com esse papel que foi construído na família. Então, na medida que você começa esse diálogo com o seu inconsciente, nela, esse inconsciente está a luz, é as coisas boas. A depressão, ela pode estar ligada a isso também? A Depressão? esse complexo de inferioridade, esse contexto? Eu não sei, viu, Lurdinha? Eu sei que a depressão pode estar ligada à culpa, né? Mas ao complexo de Mas o inferioridade. E eu complexo não de li inferioridade... nada. Eu acredito que sim. Eu Você acredito acha? que sim. Mas, que está Acho. ligado? Acho que sim, porque você se coloca sempre abaixo de todo mundo e não consegue alcançar nenhum objetivo por se achar inferior. E isso muitas vezes vai te levar a um nível depressivo, né? Você não alcança, você não consegue compreender por que que você não consegue caminhar. Porque você sente inferior, né? É. Aí é a terapia para poder te ajudar a começar a achar O o que ego você se desidentificar desse lugar, entendeu, gente? Esse é o problema. Você lembra quando a gente trouxe a criança ferida? Que é aquele que está identificado com sua criança ferida?
é o problema pior, porque o ego não tem distância para ver. Ele está identificado com esse papel. A mesma coisa aqui. Se você está identificado com o papel de ovelha negra, você exerce esse papel para você quebrar essa identificação. Né? Eu realmente nunca li nada a esse respeito. Alguém mais quer falar, gente? Já leu alguma coisa sobre depressão, isso aqui? Mas a identificação requer a responsabilidade da modificação, né? Ele pode ficar nesse papel de vítima. Então, não sei se é quando a gente está identificado, a gente tem que ir para a terapia, tá? Porque o ego, você não tem a distância do ego para criticar aquilo que está acontecendo. O ego acha que ele é aquilo. Então, precisa de uma intermediação do terapeuta para cortar isso, tá? É isso que eu acho, Vânia. Realmente, se não tiver uma ajuda, você vai se afundando nesse meio que você se colocou, né? Por causa da Você não identificação. sai. Nós vimos Identifica. 2 casos de criança ferida. Uma que tinha distância, aí o ego consegue dialogar. Você, sendo honesto, você consegue acessar. Mas se você tiver identificado, como foi o outro caso, que você está tomado pela criança ferida, mesma coisa aqui. Se eu estou tomada pelo papel de ovelha negra, o ego acha que ele é isso. Isso é um complexo, gente. Esse não é o ego, é um complexo, o complexo de inferioridade é outro. Então, não tenha distância, eu preciso de ajuda. O indivíduo é o que se faz a si mesmo. No entanto, desculpa. No entanto, em face do seu instinto gregário e da sua necessidade social, não se podem evitar os efeitos da convivência no grupo no qual nasceu, se educou ou permanece vivendo. E o que ela está dizendo com isso, gente? Eu nasci nessa família, tem uma razão para eu ter nascido ali, né? Eu não posso evitar o efeito. Não. Eu nasci lá, foi assim que aconteceu, né? Nasceu, educou e permanece vivendo. No entanto, quem faz a si mesmo? Eu faço a mim mesmo. É esse que é o problema, né? Apesar dessa necessidade aqui, quem faz a mim mesmo sou eu. Eu tenho que pegar essa responsabilidade. Eu não posso simplesmente. Olha bem, nós terminamos antes do carnaval com uma mensagem da Joana. Qual que é o nosso problema? É os erros que eu cometi ou o que fizeram comigo nessa vida? Foi isso que foi? Nenhum. É o que vamos fazer, é o que vamos fazer com que isso é a posição do ego diante do que ele fez ou do que fizeram comigo. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E o que eu fiz no passado, a mesma coisa. É a atitude do ego que tem que mudar. Ela resume aí, né? O indivíduo é o que se faz a si mesmo. Faz a si mesmo. Então, não tem como eu colocar nos meus pais, em quem me criou, em que, vamos dizer, qualquer que seja a circunstância, por mais dolorosa que eu tenha passado. Não, é a sua atitude diante disso. É que tem que mudar o teu olhar, relativizar a situação, perdoar, às vezes, dependendo do que aconteceu, né? Embora a ocorrência, o self pode suprir as carências, demonstrando que a sintonia com o divino que se encontra nele próprio diluirá a sombra perturbadora que o enjaula no conflito de qualquer natureza. É isso aí, gente. É óbvio, né? Se a gente consegue se conectar com o divino, aí a carência, vontade de ser amada, vontade de ser aceita, de esse vazio, tudo isso se resolve no contato com o divino que habita em você.
né? Então, as nossas carências e a sintonia com o divino vai diluir a tua sombra. Ok? Então, o eixo ego-self é a solução. Não, vamos deixar aqui, não vou deixar aqui, sabe quanto tempo que está faltando? Aquele relógio ali não vai ficar aqui mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ô, Vânia, essa eterna luta, né, do ego com o self, porque é a nossa luta da nossa origem, da nossa origem do ponto de partida para a nossa origem, da nossa origem para o ponto de partida. É porque, na verdade, é o conflito que faz a consciência. Hã? Sem conflito não há sem o conflito entre os opostos, né? Sem tensão dos opostos não há consciência.